Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem voltamos a falar de Romanos capítulo 10. Nesse assunto missões, não há como você não explanar dezenas, centenas, milhares de mensagens nesse capítulo. É um capítulo na Bíblia que atrai aqueles que amam missões. Então não tem como fugir. E eu quero detalhar um pouquinho melhor os vocábulos desse capítulo, para que a gente possa meditar mais no conteúdo bíblico, naquilo que está nas entrelinhas ali, entre vírgulas, pontos, etc. Parece não ter tanto valor, mas quando você passa a meditar, você vê a profundidade do que é este livro sagrado. Ontem nós tratamos quem tem um nome que precisa ser invocado, e hoje eu quero tratar. Só existe um nome que invocado trará salvação. E vou repetir o verso de Romanos capítulo 10, verso 13 ao verso de número 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. É tão completo esses versos. Eles estão dentro de um contexto maravilhoso que acrescenta mais informações ainda. Mas só esses 3 versos abrem um leque tão grande na obra missionária. Porque a cada dia nós vamos ver um ponto. Como nós vimos ontem, que é um nome que precisa ser invocado. Hoje nós precisamos ver que só existe um nome que invocado trará salvação. Existem outros nomes. Existe outro Jesus. Agora só tem um que é o verdadeiro. Vamos ler uma passagem aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 11, no verso de número 4. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 4, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, e ele continua no verso. Mas só essa parte já nos basta. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus. Então observe que existe outros Jesus que estão sendo ensinados, que estão sendo apresentados diante da sociedade. E se você não conhecer a palavra, você pode ser enganado. O nosso Salvador Jesus Cristo, o único nome que invocado trará salvação, dá para você diferenciá-lo dos demais. É o único que tem uma genealogia de Adão até o seu nascimento. Você pode seguir a genealogia de Abraão, você pode seguir a genealogia de Noé, você pode seguir a genealogia de Abraão, todos os patriarcas. Quando você chega em Jacó, a profecia é que ele nasceria da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. E quando você lê Maria e José, você percebe que ambos vêm da tribo de Judá. Então, nosso Senhor, é impossível trocar se você buscar nas Sagradas Escrituras. O Filho de Deus, ele é diferente. O Filho de Deus, ele se entregou na cruz do Calvário. Outros não fazem isso. Você encontra muitos Jesus hoje mercenários, mas você encontrou um Jesus missionário, cumprindo uma missão por amor a mim e a você. Somente este nome, se for invocado, trará salvação. Outro nome não trará salvação. Somente o nome do Filho de Deus, aquele que se entregou na cruz do Calvário.
Então, como nós vimos ontem, tem um nome que precisa ser invocado. Hoje nós estamos vendo que só existe um nome que invocado trará salvação. Não deixe que as pessoas te enganem. Muitas pessoas estão ensinando hoje, para você ganhar sua salvação, você deve fazer algum tipo de obra. Não tem isso na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é invocar o nome do Senhor. Tem pessoas hoje que ensinam, se você der tudo que você tem de dinheiro financeiramente, você vai ganhar salvação. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus, o Filho de Deus, não precisa de dinheiro. Jesus, o Filho de Deus, não precisa de ofertas. O que Jesus quer é o seu coração, a sua alma. O verdadeiro Filho de Deus, ele é inconfundível por isso. Ele quer a sua alma, ele quer o teu coração. Ele quer que você confesse que você é um pecador e precisa do Filho de Deus. Invocar o nome do Senhor. Somente este nome, Jesus Cristo, te trará salvação. Não deixe ninguém te enganar. É este Jesus que nós queremos apresentar às pessoas através da obra missionária. Tenho lido alguns textos dos livros, conheço todos eles, são todos grifados, já bem, as capas já bem estragadas pelo tempo do uso, mas estou tentando mostrar até porque eu quero que você consiga adquirir esses livros. Quando vem a perseguição, John Pitt, material missionário ajuda muito, os pais pedindo que os filhos leiam, ajudando os filhos a ler, os departamentos das igrejas colocando uma campanha mensal, trimestral, semestral, anual, não sei, vai ajudar muito o enriquecimento e o conhecimento das pessoas. Eles vão se entusiasmar por missões. Se entusiasmando por missões, eles vão se empolgar a servir mais na obra. E você vai ver crentes diferentes na sua igreja, bem diferentes. Então, pense nisso, tente. Eu vou ler uma história aqui desse livro, lá no finalzinho, Os Anjos de Deus. Olha só que interessante, porque só um nome deve ser invocado. Diz assim a história. Alguns países africanos ainda possuem governo comunista. Os primeiros a sofrer são os cristãos. Apesar de tudo, eles permanecem fiéis. Esta é uma das razões por que Portas Abertas iniciou-se uma obra para ajudar a igreja sofredora na África. Mesmo na Europa, há grande necessidade da palavra de Deus. Ainda muitos países africanos possuem governo comunista. Quando foi escrito o livro, hoje já diminuiu, mas o comunismo não sossega. Ele continua tentando adentrar em outros países. É uma praga contra a obra de Deus, contra os servos de Deus. Os crentes devem estar atentos ao que é o comunismo. Aí ele diz, há algum tempo recebemos solicitação de Moçambique para contrabandear Bíblias para aquele país. Estávamos duvidosos a princípio, porque tínhamos a impressão de que ainda havia Bíblias em disponibilidade lá. E era verdade. Mapuco recebera algumas remessas. Contudo, a procura fora tão grande que dentro de poucos dias já não havia nenhuma disponível. E não havia nenhum outro lugar em Moçambique onde se pudesse obtê-las. Muitos cristãos viajaram para Mapuco, na esperança de encontrar alguma. No norte de Moçambique, há milhares de cristãos que também querem a palavra de Deus. Tentaram comprá-la na Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique, mas nada conseguiram. Mandamos algumas equipes a Mapuco para comprar todas as Bíblias disponíveis. Voltaram com apenas 4 em português. Foi tudo o que encontraram. Decidimos então ajudar as igrejas do norte de Moçambique, contrabandeando Bíblias para lá. Uma de nossas equipes teve uma experiência excepcional. Estava indo para uma pequena igreja quando foi presa por soldados de Frelimo. Felizmente, puderam esconder as Bíblias. Foram mantidos em custódia e interrogados por 3 dias. Depois disso, soltaram-nos e ordenaram-nos que voltassem ao seu país de origem, centro da África. Os 2 mensageiros trouxeram a vila, indo na direção como estivessem voltando ao seu país. Mas tomando um atalho, retomaram ao esconderijo das Bíblias, pois não queriam sair dali sem entregá-las. Naquela tarde, foram presos por outro soldado.
da Frelimo, que apontou para a caixa, querendo ver o conteúdo. Não tiveram outra alternativa, senão abri-la. Ele olhou para as Bíblias e depois para os dois cristãos e disse: fazemos todo o possível para impedir que este livro seja importado. Vocês devem realmente amá-lo, a ponto de porem suas vidas em risco 2 vezes. O Senhor abrandou o coração daquele soldado, e os 2 jovens cristãos testemunharam fervorosamente de sua fé em Jesus Cristo. Finalmente, deram-lhe uma Bíblia. Ele a aceitou e disse: agora eu sei que o seu Deus é um Deus de amor, que manda vocês com Bíblias para os cristãos. Então deixou-nos ir. Numa das mãos ele tinha um fuzil e na outra a espada do Espírito, a Bíblia. Os 2 cristãos alcançaram finalmente o seu destino. Que grande alegria encheu a pequena congregação quando viram as Bíblias. O pastor expressou-lhes o pensamento da congregação. Obrigado por virem. Sentíamos-nos tão abandonados. Agora sabemos que vocês realmente nos amam e pensam em nós. Distribuíram as Bíblias com todos aqueles irmãos famintos da palavra. Depois disto, a equipe voltou. Tomou uma rota diferente para a fronteira e encontrou pequenos grupos de cristãos por todo o caminho. O ponto máximo de sua jornada foi o encontro com um irmão idoso. Era pastor, mas não tinha uma Bíblia. Como que você prega? Perguntou-lhe um dos mensageiros. O homem foi a uma casa perto dali e voltou com um inário. As páginas estavam soltas e amareladas. Com isto, respondeu, é tudo o que tenho. Os hinos falam do amor de Deus e eu prego sobre isso. Os mensageiros ficaram tão comovidos que se ofereceram para reimprimir o inário. O velho balançou a cabeça, apertando as páginas amarelas ao peito e disse: se eu o der a vocês, fico sem nada. Um dos mensageiros pegou a sua própria Bíblia e disse-lhe: eu troco a minha Bíblia pelo seu inário. Assim posso reimprimi-lo para você. O homem olhou para o jovem. Uma Bíblia pelo meu inário? Entregou-lhe o inário e tomou-lhe a Bíblia. Seus olhos brilharam quando abriu a palavra de Deus. Atrás dele estavam outros cristãos. Queriam Bíblias também. Estava estampado nos seus olhos o desejo de possuírem uma. Aquele pastor disse aos mensageiros: anjos de Deus, se eu for com vocês, poderei conseguir mais Bíblias para a minha igreja? Eles o convidaram a ir, e 1 semana mais tarde, o velho irmão voltava com uma caixa cheia de Bíblias para a grande alegria dos crentes da sua cidade. Só existe um nome que invocado trará salvação. Como saber que nome é este? Através das Sagradas Escrituras. Se você tem uma Bíblia, usufrua, aproveite. Existem muitas pessoas no mundo que não têm esse privilégio. Existem muitas pessoas no mundo nesse instante que queriam muito ter a palavra de Deus e não têm. E nós, como crentes, devemos levar o Evangelho, devemos levar a palavra. Aqueles que não têm no coração, nem visivelmente, nem fisicamente, nós temos que levar. É a nossa obrigação, como servo de Deus. Só tem um nome que invocar trará salvação: Jesus Cristo. Este nome está na palavra, neste livro sagrado. Vamos utilizá-lo. Vamos aproveitar os dias que nós temos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por esse momento. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Obrigado por pessoas que arriscaram a vida para levar Bíblias, lugares que eram proibidos. Hoje, ó Deus, muitos desses já têm uma igreja funcionando. E o Senhor deu liberdade ao povo. Obrigado, Pai. Nós que temos liberdade aqui no Brasil por enquanto, ó Deus, ajuda-nos a usufruir da maneira correta e fazermos missões para buscarmos mais pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, termos consciência para que
pessoas erradas não assumam o poder para que a proibição venha chegar também até nós. Então ajuda-nos, ó Pai, a vivermos da maneira que o Senhor quer. Abençoa cada lar, ó Deus, que assiste e ouve estas mensagens. Que o Teu nome seja glorificado. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.